A gloriosa paz do Senhor Jesus, povo amado de Cristo. O projeto Carmozinda Matos está aqui mais uma vez para falar com você da palavra de Deus. Aleluias. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus pela minha e pela sua vida. E quero agradecer mais uma vez dos 500 seguidores que eu tenho no Kawai. Muito obrigada mesmo em nome do Senhor Jesus. Se você está me seguindo, é porque você está vendo e ouvindo as mensagens que eu estou pregando em nome de Deus. Que você guarde cada uma dessas palavras no seu coração, aleluias. Que ela venha servir de instrumento de paz, de salvação, de amor para a sua vida, aleluias. E amados, hoje eu vou contar para vocês um depoimento, uma coisa que aconteceu comigo, e venho falar para você de perdão. Muitas vezes, amados, guardamos coisas em nossos corações que nos fazem muito mal. Guardamos mágoas. Muitas vezes sofremos injustiças e essas injustiças doem muito. Dói muito mesmo e demora a passar. É uma coisa que vem como uma seta no nosso coração e fica ali batendo, martelando na nossa vida. Muita gente, por causa dessas dores, dessas ofensas, acabam tentando se vingar e fazendo coisas muito erradas, às vezes matando os outros, maltratando. E eu não posso nem dizer assim que é de forma inocente, porque não é. Porque às vezes essas pessoas fazem coisas muito perversas com a gente. Uma época, eu me mudei daqui de Manaus e fui para uma cidade próxima daqui chamada Rio Preto da Eva, que fica aqui no Amazonas. E lá, com meu esposo, compramos um sítio. E pagamos esse sítio em 12 parcelas. Um ano inteiro pagando esse sítio. Passando algum tempo, o meu esposo saiu de casa. E eu fiquei sozinha com meus filhos. E aí, uma época, um dos meus filhos ficou doente. E eu voltei para Manaus em busca de tratamento para ele. E nesse íntere, a família, o casal, de quem nós havíamos comprado o terreno, se apoderaram dele outra vez. Invadiram a nossa terra e se apropriaram dela. E eu, então, cuidando do meu filho, que era prioridade na minha vida, deixei passar. Quando meu filho melhorou, eu fui falar com o casal. Porque eram nossos amigos, eles eram amigos, eram nossos vizinhos. E eu fui conversar com eles. Amados, eles me trataram como se não me conhecessem, como se não tivesse nada a ver comigo, de uma ironia que me deixou assim, e aí? Por quê? Inclusive, a filha mais nova dele ainda disse assim, a senhora não abandonou o sítio? Eu disse, não, meu bem, eu não abandonei o sítio. Eu estava fora de lá porque estava tratando do meu filho e o sítio está documentado no meu nome. Como é que abandonei? Mesmo que eu tivesse abandonado, a última pessoa que deveria ter tocado nesse sítio é dos seus pais, porque eles receberam o meu dinheiro por esse sítio. E aí, então, eu resolvi procurar um advogado. Entrei com um advogado e no dia que eu cheguei lá no Rio Preto da Eva, e fui no cartório, fui na fazenda, que tinha que pagar um documento, uma taxa, eu descobri que o meu advogado, era amigo, tinha sido amigo de juventude do chefe lá do setor da fazenda. Conversaram lá e tal, relembraram tempos passados e tudo. Muito bem. E esse rapaz da fazenda, rapaz não, que era um senhor, né? Casado e tudo. Era amante da filha do casal. Eu vim saber disso depois. Eu sei que resultado da história. Teve uma audiência e o juiz disse para mim, olha senhora, entre na justiça que o terreno é seu. E eu então entrei na justiça com o advogado.
Resultado da história: que o advogado prendeu o meu processo, deixou passar o prazo e não devolveu. Aí, quando eu consegui encontrar com esse advogado, o prazo já tinha passado, ele não tinha feito defesa nenhuma. Aquilo me deixou tão chateada, mas tão aborrecida mesmo. E eu sofria. Cada vez que eu me lembrava da injustiça, eu sofria. Aquilo me dava uma raiva muito grande, porque eu paguei o advogado. Paguei ele antecipado. E ele me deu um calote. E aquilo ali começava, sabe, eu sentia uma raiva tão grande assim que às vezes me faltava o ar. Um dia, eu disse: Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Está me machucando demais. Está me doendo muito. Aquilo ali era a herança dos meus filhos. Mas está me doendo muito, está me fazendo mal. Eu me ajoelhei, amados. E eu entreguei aquela propriedade nas mãos de Deus. E eu disse: Senhor, eu abro mão dela agora. Eu abro mão daquele terreno agora. E eu entrego nas suas mãos. E eu não quero saber dele nunca mais. Eu prefiro perder essa terra do que perder a minha salvação. Deus, a minha salvação é muito mais importante. Não tem terra, não tem dinheiro, Senhor, que pague a minha salvação. Porque o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por mim foi muito maior. E foi muito mais caro do que o que eu paguei para aquela propriedade. E assim eu fiz. Eu abandonei a propriedade e eu disse para Deus: Senhor, nem que eles me devolvam. Eu não quero mais. Eu abro mão. Amados, eu abri mão da propriedade. E só assim eu comecei a ter paz. Aquela raiva passou, tudo passou. Para encurtar a história, eu nunca orei contra eles. Nunca, jamais. Mas eles receberam uma perda muito grande. O filho deles mais novo sofreu um acidente na estrada. Eu não sei como foi, ele vinha de moto, bateu no ônibus. E eu não sei explicar porque eu não estava lá e não sei os detalhes. Mas o pescoço do rapaz estourou. Simplesmente cortou o pescoço dele e a cabeça dele saiu rolando pela pista. Eu, de maneira nenhuma, eu queria isso para eles, nem nada. Nunca orei contra eles, não. Eu só fiz o meu propósito com Deus e entreguei na mão de Deus e pronto. E para encurtar a história, o advogado, meu advogado, faliu. A última notícia que eu tive dele foi que ele estava morando numa kitnet, porque quando eu encontrei ele morava em 2 apartamentos conjugados. Separou da esposa, estava morando numa kitnet, levou uma surra de um vizinho. Estava no jornal, saiu no jornal. O rapaz, que era amante da filha deles, que era da fazenda, ficou cego. Ficou diabético e ficou cego. Amados, por incrível que pareça, todas as pessoas que participaram daquele processo, que testemunharam contra mim e que de alguma forma mentiram, foram contra mim, cada um deles, o advogado deles, que fez um processo mentiroso, morreu de uma doença maligna, que ninguém sabe explicar, a pele dele saía do corpo, pouco tempo depois. Então, assim, às vezes as pessoas dizem assim, quando eu conto isso, dizem assim, eu não quero ser teu inimigo. Gente, eu não tive nada com isso. Não tive nada com isso. No momento em que eu entreguei para Deus, eu simplesmente apagou da minha vida esse terreno. Apagou essa causa da minha vida. Mas eu estou contando isso para vocês, porque foi verdade. É uma verdade. Amados do Senhor, eu digo para vocês, com toda a certeza da minha vida, deixa Deus lutar por ti. Deixa Deus lutar por ti. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus da vingança. É Deus, não somos nós. Então não queira se vingar de ninguém por nada nessa vida.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde essa palavra no seu coração, amados. Guarde essa palavra no seu coração, porque ela é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus.